Fala galerinha do YouTube, hoje vamos falar sobre sinal senoidal, né, e circuitos limitadores, né, que ainda tem a ver com o assunto de diodo. Agora vamos ver algum dos usos de utilização de diodo. Tem muita utilização, então não dá para fazer todos, né, não dá para, né, vocês familiarizaram mais ou menos com o funcionamento do diodo, né, não dá para abordar todo o funcionamento dos diodos, né? Mas o que eu vou abordar aqui já é fundamental, já é de fundamental importância tanto para a boa compreensão do diodo como para a aplicação imediatas, né, e futuras em projetos de sistemas eletrônicos, etc. Né? Então, para um bom já é um suficiente. Né? E então vamos falar primeiro da onda senoidal. O circuito eletrônico, né, ele podem trabalhar com tensões e correntes contínuas e alternadas, né, com tensões e correntes contínuas e alternadas. Um dos sinais alternados mais comum é o senoidal. E como ele será utilizado neste e nos próximos, de repente, assuntos que venha abordar, uma abordagem rápida sobre ele se faz necessário, né? Um sinal senoidal pode ser representada matematicamente. Deixa eu virar uma página, pegar uma página vazia aqui, que eu já preparei as figuras para não perder tempo, viu, gente? Uma figura senoidal pode ser representada matematicamente pela fórmula x igual a xp vezes 100 de, né, seno y, tá? Essa é a fórmula. X igual a xp ponto vezes seno, né, y, tá? Sendo x o valor instantâneo da variável, xp o valor de pico da variável x, e esse y domínio da função x. Em eletricidade utiliza-se basicamente as funções nos domínios angular e temporal. No domínio angular tem-se o y igual a zero, né, que é o eixo zero, né, em que o zero é o ângulo e pode ser dado em graus ou radianos, né, rad, escrito como rad, né. Então y igual a zero, né, que é um ângulo que pode ser dado em graus, tá bom, ou radiano, que é simplificado como rad, tá. Então fica assim, x igual, né? Então no domínio angular tem-se o y zero, em que zero é um ângulo, como eu falei, e pode ser dado em graus, né, ou radianos. Assim, x igual a xp ponto 100, e aqui o ângulo, zero. O gráfico da função senoidal no domínio angular temos um exemplo aqui. Primeiro exemplo aqui, tá vendo? Nós temos aqui uma onda senoidal, onde nós mostramos os graus, né? 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus, tá? Essa é a função senoidal no domínio angular, tá bom? Temos ponto xp e menos xp, né, que é o positivo e negativo. Aqui o ângulo x e aqui o eixo zero, tá? Deixa eu botar o tracinho aqui que eu esqueci. O eixo zero grau, tá bom? Então essa é a função do senoidal no domínio angular. No domínio temporal tem-se o seguinte: tem o y igual a tipo um wzinho aqui assim, né, vezes o tempo t, em que esse w aqui é a velocidade angular dada em radianos por segundo, rad segundo, né, rad barra s, a rad segundo, e t é o tempo dado em segundos, né, que é o famoso, o s de segundo, né. Assim, temos a seguinte forma. Deixa eu usar a página aqui novamente, tá? Então, como eu falei, nós temos, né, y igual a esse wzinho barrigudinho,
né, e o T, tá? Repetindo, em que esse abre aqui é a velocidade angular dada em radianos por segundo, tá? Que é o rad barra segundo, tá? E T, o tempo dado em segundo. Então assim, nós temos uma fórmula, mais ou menos assim, x igual a xp ponto 100 ponto wzinho ponto t. E temos wzinho, né, igual a 2 vezes pi vezes f, que é igual a 2 vezes π sobre t. Tá bom? Então é isso aí. Tá? Sendo f frequência do sinal em hertz, t período do sinal em segundos, né? Em segundos, né? A letra S. O gráfico da função senoidal no domínio temporal é essa figura aqui. Domínio temporal. Aqui, função senoidal no domínio temporal. Então, né? Estamos aqui, ó. Como vocês podem perceber, XP negativo, XP mais tal. E aqui o ângulo do domínio temporal. Ainda sobre o sinal senoidal, 3 definições são importantes, tá? 3 definições são importantes. Valor pico a pico da variável x, né? O xpp, tá? Então, xpp, tá? Igual a 2 vezes xp, tá? Valor médio da variável em xm, tá? xm igual a 0. E valor eficaz variável xrms, né? xrms igual a xp, né? Que é x pico sobre raiz quadrada de 2. Tá bom? Observação: o valor RMS root mean square ou raiz média quadrada é muito utilizado em eletricidade para representar tensões e correntes, e corresponde à tensão ou corrente contínuas que, aplicadas a uma resistência, fariam com que ela dissipasse a mesma potência média caso fosse aplicada uma tensão ou corrente alternada, tá bom? Então, os circuitos limitadores, como eu falei, um diodo. O limitador é um circuito que, como o próprio nome diz, tem como objetivo limitar a tensão de saída do circuito no valor predeterminado. Esse valor pode ser positivo, negativo ou ambos, em função das características do circuito. Então vamos ver o limitador positivo. Agora vamos começar a estudar sobre o limitador positivo. Aqui na primeira figura, temos aqui um limitador positivo, né? Mostra o circuito limitador positivo, né? Onde nós temos a entrada VE, o resistor R, um diodo, né? Aqui a VL e aqui a tensão de saída, a VS. Considerando-se inicialmente o diodo ideal, se a tensão de entrada VE é negativa, o diodo fica reversamente polarizado, ou seja, funciona como um circuito aberto, fazendo com que a tensão de saída VS seja igual a VE, como mostra nessa figura aqui a seguir, tá? Aqui, ó, aqui nós temos a primeira figura, aqui a segunda figura, tá? Aqui o limitador positivo com entrada negativa, tá? Aqui VE entrada e aqui VS igual a VE, tá? Porque aqui pode ver que está inverso, tá? O positivo para cima, para baixo, aqui já, né? É o mesmo circuito, mas porém aqui o limitador positivo com entrada negativa. Se a entrada for negativa, se a tensão de entrada VE é positiva e menor que VL, o diodo permanece polarizado reversamente. Portanto, a tensão da saída VS continua sendo igual a VE, como mostra nessa figura aqui, tá? Aqui, ó, VE maior que VL, VS igual a VE. Continua, né, o limitador positivo com entrada positiva menor que VL, tá bom? Se a tensão de entrada VE
é positiva e maior que VL, o diodo fica diretamente polarizado, comportando-se como um condutor, fazendo com que a tensão de saída VS fique limitado ao valor de VL, como mostra na figura a seguir. Tá, nós temos aí V maior que VL, VS igual VL, tensão de saída igual a VL. Tá? Então aqui nós temos o limitador positivo com entrada positiva maior que VL. Tá? O comportamento do circuito limitador positivo pode ser mostrada também por sua curva de transferência, que relaciona as tensões de entrada e saída do circuito, como indica na figura que eu desenhei aqui. Tá? Curva de transferência do limitador positivo. Tá? Tá aqui, ó, reta curva, que VL. Tá? Então nós temos a curva aí, aqui né, VS, tensão de saída, VE, tensão de entrada, e aqui VL. Tá? Essa é a curva de transferência do limitador positivo. Exemplo, determinar a forma de onda na saída do circuito limitador positivo, mostrado nessa figura, usando o modelo 2 para o diodo, considerando o VY, lembra? O VY, o potencial, e sabendo-se que a tensão de entrada é senoidal com amplitude de pico igual a 5 volts. Tá? Veja bem. Determinar a forma de onda na saída do circuito limitador positivo, mostrado aqui na figura que eu desenhei, usando o modelo 2, né? Aquele modelo lá de diodo ideal para o diodo, considerando o VY, e sabendo-se que a tensão de entrada é senoidal com amplitude de pico igual a 5 volts. Então temos aqui a entrada VP de pico de 5 volts, onda senoidal. Temos aqui um resistor de 100 ômega. E aqui um VY, um VL de 3 volts. E aqui a saída VS. Tá? Aqui nós temos então um limitador positivo com entrada senoidal. Levando-se em consideração o VY, o modelo 2, né, que foi dado no vídeo anterior a esse aqui, a tensão da saída fica limitada por VL mais VY, ou seja, 3,7 volts. Né? 3,7 volts. Assim, em todo semiciclo negativo e no semiciclo positivo, com tensões até 3,7 volts, o diodo se comporta-se como um circuito aberto, fazendo com que a tensão de saída seja igual à da entrada. Mas para tensões de entrada maiores que 3,7 volts, a tensão de saída fica limitada a 3,7 volts, como mostra no nosso gráfico aqui. Nós temos, ó, 3,7 volts, tá? Tensão de entrada e saída, né? Seguindo aqui, nós temos, né, mostrando aqui nessas curvas de transferência, curva de transferências e sinais de entrada e saída do limitador positivo. Aqui nós temos aqui já um eixo com 5 volts, tá? Positivo e negativo. É isso. E aqui continua o gráfico com 3,7 volts, onde nós temos o pico aqui cortado aqui, ó. Fica soltado aqui, deixa eu mostrar como é de... Ah, pronto. Agora ficou belezinha. Com 3,7 volts. Aqui o VS, né? Menos 5 volts. Aqui o pico arredondado certinho, né? Aqui é o T, né? Tempo T. 3,7. Aqui nós temos o gráfico, então, mostrando aqui curvas de transferência e sinais da entrada e saída do limitador positivo, tá? Ou seja, explicando de novo, mostrando essas figuras aqui, assim em todo o semiciclo negativo e no semiciclo positivo, com tensões de até 3,7 volts, o diodo se comporta como circuito aberto, fazendo com que a tensão de saída seja igual à de entrada, mas para as tensões de entrada maiores que 3,7 volts, a tensão de saída fica limitada a 3,7, né? Aqui mostra o nosso gráfico aí, né? Que é maior do que 3,7 volts, fica limitada a 3,7 volts, né? O limitador negativo. Vamos falar do limitador negativo, né? Falando do limitador positivo. Bom, invertendo-se o diodo e a fonte VL, tem-se o circuito limitador negativo, como mostra nessa figura aqui. Tá, o limitador negativo, considerando-se o diodo ideal,
tá bom? Então nós temos aqui já invertidos, né, o limitador negativo. Nesse caso, tanto as tensões de entrada positivas quanto as negativas, menores que VL, polarizam o diodo reversamente, fazendo com que a tensão de saída seja igual à de entrada. Para a tensão de entrada negativa maiores que VL, a tensão de saída permanece em VL, como mostra na figura a seguir. Aqui o nosso gráfico, considerando uma entrada sinusoidal, né? Então aqui, olha, nós temos a curva de transferência e sinais de entrada e saída do limitador negativo, né? Então temos o VL negativo, né? Que já é um sinal negativo, né? É o limitador negativo, tá? Aqui, nosso gráfico mostrando aqui uma de onda certinho, tá? VEP negativo, VEP positivo, né? Que é a voltagem de entrada de pico, né? É o sinusoidal. E aqui a entrada, a tensão de entrada pico positivo, e aqui o menos VL, a rampa, né, a divisão aqui do menos VL, tá bom? E aqui, mostrando aqui a rampa aqui do pico do negativo, né? De vantagem, tensão de entrada pico negativo, tá? E aqui, o corte já inverteu, é embaixo e não em cima, né? Então isso aqui é uma curva de transferência de sinal de entrada e saída do limitador negativo. E limitador duplo. O limitador duplo, bom, associando os limitadores positivos e negativos, pode-se obter um limitador duplo, como mostra na figura aqui. O limitador duplo, tá? Considerando o diodo ideal, tá? Então temos agora o VL1, VL2, VS de saída, VS de entrada, resistor. Esse é o limitador duplo. Nesse caso, para a entrada sinusoidal, o sinal de saída fica limitado positivamente em VL1 e negativamente em VL2, como mostra o nosso gráfico aqui. Essa situação aqui mostra aqui a curva de transferências e sinais de entrada e saída do limitador duplo, tá bom? Aqui, ó, a rampa. Aqui temos o menos VL2 e aqui nós temos menos o VL1, né, VL1, e aqui nós temos o menos VL2, né? Estão pegando duas pontas de rampa, né? O VS, saída. Aqui VE de entrada, né? Aqui o voltagem de pico, positivo e negativo. E aqui o VS, né, de saída, né? Agora nós temos dois cortes, tá? Essa é a curva de transferência de sinal de entrada e saída do limitador duplo, tá? E sobre os circuitos retificadores é o seguinte: a geração e a distribuição de energia elétrica são feitas na forma de tensões senoidais, todo mundo sabe disso, né? Porém, muitos aparelhos eletrônicos são alimentados por tensões contínuas. Sendo assim, necessitam de circuitos que transformem tensões alternadas em tensões contínuas, né? Esses circuitos são denominados de retificadores, né? A tensão alternada na entrada de um circuito retificador deve ser adequado ao seu padrão de tensão, ou seja, a tensão da rede elétrica, antes de ser ligada ao retificador, precisa ser reduzida. Trabalho esse realizado pelo transformador. Ainda, após o retificador, é necessário eliminar as variações da tensão contínua para que ela se torne constante, o que é feito pelos filtros, os circuitos reguladores ou circuitos reguladores de tensão. A esse conjunto de circuitos dá-se o nome de fonte de tensão ou fonte de alimentação, como todo mundo conhece, né? E dou uma mostrada aqui em forma de bloco, para entender bem, em forma de bloco, né? Eu mostro aqui. Nós temos a entrada da rede, onde senoidal, os circuitos retificadores, feitos por transformadores. Aqui ainda sai uma onda pulsante, depois ele entra pelos filtros ou reguladores para sair uma tensão completamente contínua, pura, né? Pura dentro do possível. Deixa eu coisa que está saindo foco. Isso é um bloco, circuito de bloco simples de uma fonte de alimentação, tá? Então, um diagrama de uma fonte de alimentação. Esse tópico é iniciado em breve análise, né, dos transformadores. Em seguida, são estudados os circuitos retificadores, que vai terminar com o estudo de filtros, capacitores, o que será suficiente para um projeto de pequena fonte de alimentação. Então, depois eu vou continuar esse vídeo. Para chegar nas outras funções do diodo, a gente vai ter que falar sobre os transformadores,
tá? Então depois eu vou falar sobre os transformadores, né? Seu funcionamento, e vamos chegar a um circuito de retificação, tá bom? Então a gente tem que entender o que acontece antes do diodo, né? Que entra na fonte, na retificação, né? O que acontece antes do diodo, quando a tensão entra nos transformadores, tá bom? Então é isso aí, gente. TecTed Eletrônica, desculpa alguma coisa aí, desculpa algum erro. Abraço aí, dá um joinha e bons estudos para vocês. Até mais. TecTed Eletrônica, grupo de técnicos no Telegram. E quem quiser fazer uma aula sobre fonte, tá online, e depois recebe um PDF também, é só entrar em contato pelo Telegram, né, para saber mais como é que se faz, para fazer um treinamento aí, para você ficar habilitado aí a pelo menos conhecer o circuito, o funcionamento dos circuitos dos modernos TV de hoje, para facilitar no seu análise, conhecer como é que é o funcionamento, o efeito dominó que eu chamo, da fonte de alimentação, como é que ele arma, como não arma, aprender a armar fonte, fazer o teste, analisar, enfim, tá bom? Isso aí, TecTed Eletrônica, até a próxima.